Deus deixou preciosidades reveladas para a igreja do tempo do fim no profeta Jeremias. E nós precisamos meditar de maneira profunda na palavra de Deus e colocar essas meditações em oração para que o Espírito do Senhor nos dê a direção dentro da palavra, para que saibamos quais são essas direções que Deus tem para a igreja do tempo do fim. Você sabia que os profetas no Antigo Testamento, eles profetizaram muito mais para o período da igreja do que propriamente para a época deles? E é por isso que nós estamos meditando na série sobre as profecias de Jeremias para o tempo do fim. No vídeo de hoje nós vamos continuar meditando, nós vamos iniciar a meditação em Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 16. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma vez, eu peço a você que faça as conexões corretas para que você entenda que as profecias que eu vou citar hoje, ou parte dessas profecias que eu vou citar hoje, é para a igreja do tempo do fim. E existem duas maneiras de você entender que tudo que eu vou falar aqui é para o período da igreja. A primeira maneira é você assistir aos vídeos anteriores. Nós já estamos algumas boas semanas falando sobre essas profecias de Jeremias para o tempo do fim, e eu mostrei nos vídeos anteriores que Jeremias está falando conosco, com a igreja que se aproxima do tempo do fim e com a igreja que estará na última semana de Daniel. E a outra maneira de você saber se realmente Deus está falando com a igreja através do profeta Jeremias é assistindo os vídeos que eu deixo os links aqui na descrição. O ensino das 7 festas do Senhor, o ensino das 2 casas de Israel, que está falando sobre as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas que vão estar no período da grande tribulação. Mas nos vídeos que eu deixo os links na descrição, eu falo sobre o ensino das 2 casas de Israel que te prova que as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas de Zacarias capítulo 4, os 2 ungidos do Senhor é a igreja de Jesus Cristo na última semana de Daniel. Mas para que você entenda isso, eu não posso explicar tudo agora, eu preciso que você assista o ensino das 2 casas de Israel. Se você assistiu os vídeos anteriores e conhece o ensino das 2 casas de Israel, para você ficará muito claro que as profecias que eu vou citar hoje, parte dessas profecias que eu vou citar hoje, né, porque a profecia de Jeremias ela é longa, você vai entender que Deus está falando com a igreja do fim e dando uma direção específica. Vai lá comigo então em Jeremias, capítulo 31, nós vamos ler de novo o versículo 15, eu não vou explicar o versículo 15 em detalhes, mas nós vamos ver alguns detalhes. Versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem mais. No vídeo anterior, eu expliquei em detalhes o que significa esse pranto, esse lamento de Raquel. E é justamente uma referência à tribo de Benjamim. Se você lembrar lá em Gênesis capítulo 35, nós vamos ver ali Raquel pranteando, chorando quando ela estava dando à luz ao filho Benjamim. Ela chama Benjamim primeiramente de Benoni, dizendo, olha, esse menino se chamará Benoni, o filho da minha aflição. E ela estava ali provavelmente sem ter a intenção, ela estava profetizando que Benjamim seria o filho, seria a tribo, seria o povo que representaria aqueles que vão viver na última semana de Daniel, no período da aflição. Eu expliquei no vídeo anterior parte do ensino dos 144 mil selados, que está diretamente ligado com as 12 tribos de Israel que estão lá em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. Raquel, ela está chorando, pranteando, por quê? Porque no período da grande tribulação, aqueles representados pela tribo de Benjamim vão perder as suas vidas, serão mártires de Jesus Cristo no final dos tempos. Assista ao vídeo anterior e você vai ter muito bem essa consciência. O lamento, o pranto de Raquel é justamente a igreja de Cristo que estará chorando e lamentando por seus mártires na última semana de Daniel. A igreja estará na grande tribulação e mais uma vez
assista aos vídeos que eu deixei aqui na descrição para que você entenda muito bem isso. Então, o texto continua falando sobre este lamento de Raquel, porque muitos serão mártires, muitos servos do Senhor darão a sua vida pelo evangelho, e olha o versículo 16 continuando esta palavra. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Primeiro, queridos, esse versículo 16 ainda está tratando sobre o choro, o lamento de Raquel, que está inconsolável chorando por seus filhos. Só que agora o Senhor diz, olha que lindo isso, diz o Senhor, reprime a tua voz. É óbvio que na prática isso não será nada bonito, isso não será nada fácil. Mas por que o Senhor está dizendo, olha, reprime a tua voz? Porque não haverá tempo para ficar se lamentando. Cada servo do Senhor que vai estar dando a sua vida pelo Evangelho na última semana de Daniel é uma semente plantada na terra e o Senhor Deus ele tem prazer na morte dos seus santos. Outro detalhe importante, queridos, é que nós precisamos estar de olho nessa recompensa. A recompensa eterna será grandiosa para aqueles que dão a sua vida ou aqueles que dedicam a sua vida à palavra de Deus. Na última semana de Daniel, o Senhor vai estar fortalecendo as duas testemunhas, e esse momento de pranto, de choro, não haverá tempo para pranto, para choro, para lamento, porque a igreja está sendo usada com poder e graça, e mesmo com as aflições, mesmo passando por dificuldades, essa igreja será inspirada pelo Espírito do Senhor a marchar, a seguir em frente, porque essa igreja está sendo tratada no deserto. Muitos servos do Senhor que estão dormindo vão ser direcionados para o deserto, mas nós precisamos ter em mente que na última semana de Daniel não vai haver tempo para ficar se lamentando e nós precisamos olhar para a recompensa. Aquilo que está proposto para nós é muito maior do que as aflições que estão se aproximando deste mundo. Então Raquel chora, se lamenta, e o Senhor diz, reprima a tua voz de choro e as lágrimas dos seus olhos, porque há recompensa para as tuas obras. O servo do Senhor precisa ter em mente que mesmo passando por dificuldades, mesmo tendo oposições em sua caminhada, em seu ministério, há recompensa para aqueles que trabalham para o Senhor. Agora, o final do versículo diz, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A igreja precisa ter em mente, a igreja de Jesus Cristo precisa ter em mente, representada aqui pela figura de Raquel, que os servos do Senhor, eles voltarão para a terra de seu Senhor. O reino de Jesus Cristo é um reino eterno. E mesmo que parentes nossos, amigos nossos, servos do Senhor que servem ao Senhor conosco, nós precisamos ter em mente que mesmo que o corpo dele pereça por causa da grande tribulação, ele voltará para a terra gloriosa. Eu estou falando do reino espiritual de Jesus Cristo, porque mesmo que morramos, mesmo que este corpo fraco, frágil, pereça, a herança proposta por nós, a herança que foi proposta para nós, é uma herança eterna. O inimigo das nossas almas, o anticristo e seus agentes podem até e vão até por um momento vencer a igreja nessas aflições. O profeta Daniel ele fala sobre isso, sobre o breve momento de vitória do anticristo sobre a igreja, mas a igreja não precisa temer com a morte de seu próprio corpo, porque aquilo que Jesus Cristo tem para nós é eterno, ou seja, aqueles que são os filhos de Raquel, aqueles que são servos do Senhor, que fazem parte da igreja, voltarão para a sua terra, voltarão porque estarão reinando com Cristo quando seus corpos forem glorificados. Olha só o versículo 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Nós precisamos fazer uma diferença aqui, e eu falei nos vídeos anteriores, porque existe uma promessa para a terra literal de Israel, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará reinando de Jerusalém. Você precisa fazer as conexões corretas e não pensar que a igreja de Cristo vai estar morando no céu. E eu tenho vídeos aqui na descrição que eu não uso argumento filosófico, eu não uso argumento da teologia tradicional, eu uso a Bíblia, a palavra de Deus, eu não uso versículos isolados, eu explico os contextos de que a igreja não vai morar no céu.
A igreja terá acesso aos céus do Senhor, a igreja terá acesso às regiões celestiais, mas a igreja morará nessa terra. Na verdade, a igreja herda essa terra como reis e sacerdotes, porque os reis e sacerdotes do Senhor, com seus corpos glorificados, estarão reinando sobre as nações que ficaram nessa terra. Então, vai existir uma promessa, vai existir uma bênção específica para as nações e para o Israel literal, o Israel na carne, e vai existir uma bênção específica, especial, para aqueles que são servos do Senhor, que fazem parte dessa igreja, ao qual Raquel está lamentando. É uma bênção espiritual, é uma promessa espiritual e também uma promessa terrena. Jesus Cristo estará voltando para reinar sobre as nações. Ele vai pisar as nações no lagar de sua ira, e quando o reino milenar começar, aquela terra de Israel será o centro, será a capital do mundo para que as nações caminhem para adorar a Deus de ano em ano. Então, nós precisamos ter isso em mente, porque há esperança para o teu futuro. Há esperança para aqueles que vão ter aflições no período da grande tribulação. Olha o versículo 18. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Primeira coisa, queridos, nós precisamos lembrar, aqueles que já conhecem precisam relembrar, e quando o texto ele cita Efraim, nós precisamos lembrar do contexto em que o profeta Jeremias está profetizando. Por quê? Jeremias, ele é o profeta que ele profetiza especificamente, a maior parte dos textos das profecias de Jeremias é para Judá, é para o Reino do Sul. Você lembra do reino dividido? Tinha ali o reino dividido, as 12 tribos foram divididas por causa do pecado de Salomão, e ali quando Roboão, filho de Salomão, assume o reino, as 12 tribos se dividem, Reino do Sul de um lado e Reino do Norte do outro. E ali acontece todos aqueles reinados ao longo das gerações, e quando chega no período do profeta Jeremias, ele profetiza especificamente para o Reino do Sul, o reino que seguia toda a linhagem de Davi. Quando a Babilônia está ao redor de Jerusalém, Jeremias começa a orar ao Senhor e profetizar para Israel, dizendo: se entregue à Babilônia. Só que, queridos, é muito especial quando Jeremias ele começa a citar o Reino do Norte. Por quê? Porque na época de Jeremias, o Reino do Norte já tinha sido tomado pela Assíria. Não esqueça disso. O Reino do Norte, quase 200 anos antes do cativeiro babilônico, tinha sofrido com o cativeiro assírio. Neste exato momento aqui, Jeremias está profetizando para o Reino do Sul, as 2 tribos que seguiam toda ali a família, a linhagem de Davi. A dinastia davídica estava ali recebendo uma palavra do profeta Jeremias dizendo: olha, se entreguem à Babilônia. Só que esse versículo 18 que você está vendo aí na sua tela, é um versículo que Jeremias especificamente está dizendo: bem ouvi que Efraim se queixava. E nós vamos ver algo lindo, a graça do nosso Senhor no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, porque mesmo o Reino do Norte, as 10 tribos que tinham sido tomadas pela Assíria, o Senhor jamais abandonou o Reino do Norte. O Reino do Norte foi tomado pela Assíria por causa dos pecados dos reis de Israel, e nenhum dos reis de Israel do Reino do Norte serviram ao Senhor, mas Deus jamais se esqueceu daquelas 10 tribos, porque Deus tinha um plano maravilhoso para a salvação dos gentios. Como eu falei, eu sempre estou citando aqui o ensino das 2 casas de Israel. Quando nós entendemos a divisão do reino, nós entendemos ainda mais a importância do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali, Deus usou o profeta Jeremias para falar especificamente com Efraim. E você que conhece o ensino das 2 casas de Israel, que conhece muito bem a profecia proferida por Jacó, lá na época quando ele dá aquela bênção das mãos trocadas, aquelas bênçãos das mãos trocadas, ele dá a bênção maior para o filho de José, Efraim, quando ele profetiza dizendo que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. E aí você começa a ver uma série de textos nos profetas, quando os profetas chamam Efraim e Judá, as 2 casas de Israel, de as 2 testemunhas, minhas 2 testemunhas. Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 44, nós vamos ver várias citações dos profetas, tem muitas dessas profecias citando Judá e Efraim no próprio profeta Jeremias, no próprio profeta Oséias. Oséias é
um livro que eu sou apaixonado porque ele mostra a graça de Deus na antiga aliança, promovendo um plano extraordinário para a salvação dos gentios. Quando o profeta Jeremias, ele está citando aqui Efraim, o que ele está nos mostrando? Ele está nos mostrando que existiam ali pessoas no meio daquele reino que tinha sido tomado pela Assíria, pessoas que seriam remanescentes e iniciariam um plano para a salvação dos gentios. Queridos, nós vamos ver que esse reino do norte, que também era chamado de Efraim, Israel, Efraim, o reino do norte, foi um reino misturado com as nações por causa do cativeiro assírio, e dali surgiu o povo samaritano. E há algo de muito especial, e nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre a mensagem profética ali naquele encontro com Jesus e a mulher samaritana, porque a partir dos samaritanos nós vamos ver a salvação dos gentios, e você vai ver várias citações de Jesus se encontrando com samaritanos, ou Jesus contando parábolas citando samaritanos. Os samaritanos é a igreja de Jesus Cristo, foram os primeiros gentios a terem contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O benefício maravilhoso do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos muito gratos ao nosso Senhor, porque nós alcançamos a salvação com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas existem muitos benefícios, existem muitas bênçãos que foram concedidas pelo nosso Senhor por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não apenas a salvação, e eu falo apenas não pela grandiosidade, mas pelo tamanho, pelo número de bênçãos, mas Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e nos dá e nos traz muitos benefícios. O texto em Jeremias 31:18, bem ouvi que Efraim se queixava dizendo, castiga-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. O que ele está dizendo aqui? E nós vamos ver nos textos a seguir. Que de Efraim surgiria um povo, o povo profetizado lá atrás por Moisés, um povo que seria colocado em ciúmes, profetizado pelo próprio Jeremias, pelo próprio profeta Isaías, quando os profetas profetizavam a salvação, o alcance do nosso Deus para salvar os gentios. Nós estamos vendo aqui, queridos, que Deus já estava mostrando que muitos gentios se arrependeriam, porque Efraim representa a igreja que foi salva, os gentios que foram salvos em Cristo Jesus, porque de Efraim viria a plenitude dos gentios. E o arrependimento estaria no coração dos gentios para que eles fizessem parte das duas testemunhas do Senhor. Judeus e gentios são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Mas nós só vamos entender essas maravilhas, essas bênçãos extraordinárias quando nós meditarmos de maneira profunda nos profetas, como nós estamos fazendo agora. Então, queridos, Deus ele arquiteta um plano maravilhoso, mas se o ser humano não abrir o coração para o nosso Deus, a salvação ela não pode chegar até aquele coração. E é justamente essa fala de Efraim, ou seja, os gentios. Os gentios foram entregues às suas próprias paixões, mas quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, essa salvação ela não ficou mais exclusiva para os judeus. Em Efésios capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo explicando Romanos 10, Romanos 11, nós vamos ver vários textos de várias citações em Gálatas. A salvação de judeus e gentios precisa ser defendida hoje de igual maneira, porque existem ainda pastores, teólogos que defendem que judeus serão mais especiais e revestidos de mais poder e de graça do que os gentios na grande tribulação, porque Deus fará diferença e isso não está na palavra de Deus. Vai ter sim um grupo específico de judeus que vão estar pregando a palavra de Deus, porque a última semana de Daniel serão 7 anos específicos para a salvação dos judeus. Mas não significa que eles são um povo mais especial porque nasceram lá, porque são da linhagem de Davi, porque moram na terra de Israel. Isso não existe. Jesus Cristo quebra a parede de separação e ele quebra o benefício que antigamente era dos judeus, porque eles tinham as primeiras palavras. Então, queridos, nós vemos aqui Deus, através da profecia de Jeremias, dizendo que os de Efraim seriam tocados em seus corações e se aproximariam da salvação em Deus. Queridos, não tem motivo, não tinha motivo nenhum, nem visível, porque você vai ver ao longo dos anos os judeus olhando para o povo que veio ali do reino do norte, de Efraim, os judeus olhando para o povo samaritano dizendo,
Vocês são raças impuras. Vocês são uma raça impura, vocês não valem nada, vocês não prestam, vocês são uma raça inferior. Você vai ver que os judeus eles tinham muito preconceito com os samaritanos. E quando você olha para esse texto, e se um judeu lesse esse texto, entendendo esse contexto de que Jeremias profetizou sobre Efraim, eles jamais aceitariam ou jamais entenderiam dessa maneira que eu estou te explicando. Porque até hoje, infelizmente, a maior parte dos judeus que meditam na lei, que meditam na Torá, são orgulhosos e soberbos, achando que o Deus Todo-Poderoso é apenas o Deus deles. Só que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e alcança judeus e gentios. Bom, finalizamos aqui, e eu te mostrei nesse vídeo que Deus, mesmo no momento da grande tribulação, Deus vai estar fortalecendo a igreja, que vai estar pranteando, que vai estar lutando. O nosso Deus vai estar fortalecendo a igreja, dizendo, não há tempo para pranto, não há tempo para lamento. O Senhor Deus vai recompensar a igreja que vai estar na grande tribulação. Vai recompensar aqui na terra, enchendo essa igreja de poder e graça. E estava mostrando para Jeremias, na época do profeta, que os gentios seriam salvos, porque Deus... ele resgata o reino de Efraim, a mistura dos povos, para fazer parte dessas duas testemunhas. Então não esqueça disso. Deus vai fortalecer a igreja que vai estar na grande tribulação, e judeus e gentios serão as duas testemunhas, o povo fortalecido, o povo usado para pregar o evangelho do reino em todas as nações. O nosso Deus é aquele Deus, o nosso Deus é o Deus que não desiste de ninguém. Geralmente, quando uma pessoa se perde, é porque ela mesma desistiu da própria vida. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça que eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.